E aí, fujões, depois de um dia de sol, um dia de chuva, coisa que paulista gosta também. Paulistano gosta muito também. Eu chamo de fujões da realidade, mano, porque eu sou especialista nisso, né? Fiz isso muito na vida. Isso é característica natural do ser humano, senão não tem válvula de escape para pressão psicológica, mental e emocional que um ser humano passa nessa terra, né? Aqui a gente está na Barra Funda, nos cruzamentos que eu mais cruzei durante 50 anos da minha vida, Eduardo Prado com Rua Barra Funda. Essa porra desse... Nunca fiz parte dessa agendinha de propósito. Se foi um propósito, aí eu não vou fazer a pichação. Aí não rola. Aí não quero. Entendeu? Mas aconteceu, foi piorando. Nunca foi, vamos dizer assim, uma agendinha bonita, como eu vejo na Zona Leste. Vi muito na Zona Oeste, lá perto de Pinheiros e tal. Tem umas agenda bonita pra lá. Zona Norte também. Aqui o bagulho fica, sei lá, molhado, feio. Muitos amigos meus aí de gangue, de vandal não estão ali, né? Inclusive vieram me perguntar, né? Já aí perguntando, porque nos sites redes sociais minhas não tem nenhum comentário. E aí eu tava no terapeuta me falando, eu vou falar perto aqui porque tá batendo um vento, bem quando eu falo, pra atrapalhar a coisa. Mas acho que hoje eu tô de fone, o microfone do fone é melhor, por isso que vocês vão ver muito de fone, né? E tava no terapeuta e ele falou assim, duas características que mostram respeito. As pessoas não têm o que comentar das suas explanações, porque ele assiste tudo que eu... E ele falou pra mim claramente, não tem nada ruim do que você tem feito, que você tem falado, né? Parece às vezes um pouco confuso, que ainda tem confusão mental, né? Uma pessoa que fica muito tempo longe da sobriedade, que nem eu fiquei, né? E muito tempo também tive sóbrio. Só que assim, julgamentos de... Vamos falar sobre esse assunto. Julgamentos de... eu não gosto de falar de dependência química, né? Mas de contato químico, né? Que eu tive. Assim, você teve contato químico, as pessoas sabem, as pessoas percebem, as pessoas viram. Virou nóia pra sempre. Virou loucão de LSD pra sempre. Virou maconheiro. Virou cheirador. Entendeu? E ponto final. Sacou? Eles não têm nenhum critério que seja, olha, pode ser que seja eventual, pode ser que seja recreativo. E, na maioria das minhas partes sempre foi. Minha recreação pode durar 3 dias direto. Mas depois daqueles 3 dias você vai me encontrar em recuperação ou não, né? A gente pegava antigamente, a gente ia pra sítio, chácara, no meio do mato, pra fazer uma experiência de cogumelo, tomar um chá de lírio, tomar um LSD, procurar licergia, né? Procurar abertura de expansão de mente. E assim era todas as outras coisas, até mesmo pra fumar ou pra seja lá o que for que você vai fazer, era tipo um retiro, você retirava, buscava coisa, um ritual, e até em boate mesmo, assim, né? Que hoje eu vejo muito lugar que virou tipo casa de ópera. Só vai lá, se interna 3 dias, 1 semana, 2 semanas, sai arregaçado de lá e volta pra vida normal, porque uma hora tem que voltar, senão não volta, fica lá também, destruído, né? Mas se você for ver, tem um lugar que é assim, que chama mundo, que você não tem como sair de lá. Né? E é muito pior, a gente tá aqui só desencarnando, só saindo dessa dimensão, desse estágio.
né? E a gente vai ter que aguentar essa loucura aí, que também não é algo sóbrio. Então, se for falar de sobriedade, mano, o que é sobriedade? Se a gente vive no meio dessa loucura, essa coisa assim, ó, olha isso. Esse pode, ó, Mina da Lopes de Oliveira, no Rua Barra Funda. É isso, cara. Ó. E aí um monte de galeria de arte aqui, ó. Um monte de hypagem, de gentrificação e o lixo na rua. É uma loucura. A sociedade é sem caráter. O caráter da sociedade é totalmente deformado. Entendeu? Aí daqui a pouco você entra ali, eu moro no condomínio, no meu condomínio é assim, mas olha só, meu. Então não tem condição. Você entendeu? Tem a mínima condição. É totalmente fruto da maior hipocrisia possível, né? Ó, o mercado chegou aí e já tá se achando, ó. Bem-vindos a Loja Lopes de Oliveira. Pô, aí vendo. Esse mercado tipo, você entra ali dentro de um galpão, cheio de preço, mais barato. Uma coisa feia, um tratamento cruel que tem com as pessoas também, entendeu? Tá, por isso que, cara, tem milhões de opções. Eu aconselho ir onde você é melhor tratado, ter um ambiente higienizado, lugar limpo, entendeu? Eu sei que o preço não dá, mas aí você também tem que batalhar, que nem eu disse outro dia no outro vídeo. A gente que tem que fazer, baixar o preço, os lugares ficarem menor, aumentar salário, mudar o tratamento para com o salário, né? E se for salário, né, também, que eu dei uma opinião de fazer um piso salarial, né, de salário mínimo, piso salarial. Mas eu acho que numa evolução de todas as coisas não tem nem que ser salário, né, mano? Tem que ser uma renda de vamos colocar assim, um prolabore, né? Um numerário que as pessoas tenham para sobreviver, não, para viver, né? Então é isso. Mas assim, vamos parar de colocar essa filosofagem política para aqui o bairro. Eu tô descendo a Lopes de Oliveira, também é outra coisa que eu fiz muito para chegar a Barão de Limeira, né? As entranhas desse bairro, elas foram mais de 100% da minha vida, cara. Daqui parti para muitos lugares e, como eu disse no outro vídeo, sem muita gente saber ou sem ninguém saber, né? Na verdade, sem ninguém saber, né? Eu nunca quis dar satisfação a ninguém e era muito mais legal assim do que é hoje. Que legal, as músicas tá melhorando, hein? Legal. A gente tem aí uma história para contar. Não quero contar a história daqui, né? Vamos contar outra história da minha vida, porque todos os vídeos têm. E esse aqui não vai ser tão longo quanto os outros. Mas tinha uma história assim que na época que eu tava aqui e não tinha essa gentrificação, ó, tem um banquinho. Olha que civilidade, só falta um bebedouro, né? Outra coisa que eu falo assim, hoje em dia miguelaram os bebedouros. Eu sou uma época que tinha bebedouro em todo mundo, em todo lugar. Para quê? Qual que é o interesse disso? Para que as pessoas comprem sua água, com a desculpa que se elas comprarem água, elas vão valorizar a água. Meu Deus, né? E eu acho isso absurdo. Sempre teve banco, sempre teve água, a gente sempre fez esporte, sempre se desenvolveu. Agora tá mais difícil, né? A pessoa tem que dinheiro, capitalismo. Falido, fudido, né? Deixa de observação. Tem os fujões da realidade, que são a mesma coisa do que os capitalistas iludidos, desapegados ao material e o egoísmo, né? Que também é uma fuga de realidade. Acreditar que o dinheiro salva.
ou que o dinheiro é tudo, ou que o dinheiro e o dinheiro e o dinheiro. A gente precisa fazer o quê? A gente foi obrigado, ele é a nossa corrente, ele é a nossa escravidão, a nossa algema. Mas se você não tiver nem a corrente, como é que você se manifesta nesse mundo? Né? Não se manifesta, sobrevive, o corpo padece, porque os recursos ligados à sua sobrevivência, eles foram castrados e você só vai conseguir através do dinheiro. Né? Isso é uma coisa de se pensar, toda essa evolutividade. Mas falando isso, voltando lá ao assunto da minha história vivencial que eu sempre faço nos vídeos, a gente tinha a Barra Funda de baixo, que vai só até aqui. Eu vou subir a ponte ali, e aí a Barra Funda de cima, que é aqui onde eu tô, e a Barra Funda de baixo, que é depois da ponte. E tinha a Barão de Limeira. Na minha época, nos anos 80, minha época é agora também, né? Quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem, nos anos 80, a gente era meio tretado com o Bom Retiro, que fica do outro lado também, e tretado com a Barão de Limeira. Aí a gente se uniu com a Barão de Limeira para fuder o Bom Retiro, a Barra Funda de cima. A Barra Funda de baixo já era meio que considerado o pessoal do Bom Retiro. A gente ia a gente ia muito atravessando essa ponte aqui, ó, para ir num clube que chama Raul Tabajara. E lá chegou até ter rampa de skate, tinha lá. Inclusive um dos maiores grafiteiros de São Paulo morreu trocando uma lâmpada lá. Eu era muito amigo do irmão dele, o Daniel, que estudou comigo na escola, o irmão do Zelão. E o Zelão, um pouco antes de morrer, a gente começou a andar junto. Ele ia em casa, pá. E aí, pra mim quebrar esse lance meu todo certinho, ele ficava me apelidando disso e daquilo. Não vou nem falar as paradas, mas olha só o que fizeram. Fizeram porque, tipo, os caras começaram a subir de moto, que sempre subiu de moto, né? Mas os caras roubaram, né, as pessoas. E quem fez isso sem autorização foi esse condomínio, que sem autorização põe esse segurança ali, ó. Tudo isso é contravenção. Tudo isso, ó, por causa desse condomínio, que mora até uma pessoa que eu conheço aí, que eu não vou citar o nome, mas mora aí, tá ligado? Inclusive é do skate, se eu não me engano. É do skate, na verdade é. Não sei uma vez do skate, não conheço não. E tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é ilegal. Totalmente ilegal. O Estado não toma conta, quem toma conta é a iniciativa privada sem autorização. E se tem autorização, é inconstitucional. É o Estado que tem que cuidar. Inclusive, voltando no governamental, político e etc., eu vejo 95% da população indignada com esse governador, sabe? Eu vejo notícia que 90% dos parlamentares pedido de impeachment e o caralho, e o cara é ligado ao Bozo e tá lá ainda, né? Aí depois não quero que chame a gente de povo bunda mole. Olha lá, Ministério Adventista Barra Funda, Ministério Madureira, que é lá do Rio de Janeiro, mas tá aqui há anos. Esse condomínio foi extremamente prejudicial ao bairro. Eu afirmo, porque eu vivi a fase antes desse condomínio e a fase depois desse condomínio. Então eu posso afirmar, foi prejudicial ao bairro por demais, assim como aqueles outros ali. Essa ponte nunca foi grafitada, era uma moradia de mendigo, sempre foi ponto de assalto. Não é legal passar aqui. Continua sendo pontos de assalto. Não importa a hora do dia, era um ponto de assalto diurno, noturno, continua sendo e sempre vai ser. E as pessoas continuam fazendo isso, sabe? E não adianta falar que a gente é daqui, que não é. Isso aqui é do Zaca, né? Eu acho que é o Zaca. Eu acho.
Zaca, ele é daqui, mano. Eu curto a arte dele pra caralho, de 1000 anos. Meu brother de rolê por uns 15 anos. Não é brother de rolê, não. Meu brother desse rolê Barra Funda, assim, que eu via, que eu parava, trocava uma ideinha ainda. Eu não vejo ele há uns 20 anos. Mas eu curto a arte dele. Ele voltou a pintar aí. Ficou um tempo sem pintar, eu acho. Que é natural o hiato de grafiteiro. Pode durar uma semana, pode durar 3 meses, pode durar 1 ano, pode durar 10 anos. E quanto mais dura, acho que mais qualidade volta melhor, volta com mais vontade. Hiato de artista, seja de música, seja de arte, qualquer hiato é bom, não é negativo. A sociedade que quer consumir num consumismo exagerado e o artista viciado que fica capitalista e foge da realidade, vive por dinheiro, né, que quer crescer, que quer ser o parrudo, o gigantesco ricaço, né? Porque na vida o que importa é ter subsistência, conseguir existir com qualidade e se manter firme com qualidade, né? Todo exagero é proveniente de fuga, né? Porque não adianta você ter muito que você não vai conseguir utilizar. E se ficar, vai ficar pra quem? Você vai morrer, você vai levar no seu caixão? Entendeu? Ah não, vou deixar pro meu filho. Ah não, as próximas gerações. Porra, mano, vamos acordar aí, né? Não dá esse bagulho, tipo, não dá. Certo? Vamos se ligar nisso. Bom, mas voltando à história, a gente era tretado, as tretas aconteciam assim, os caras passavam por lá de lá, a gente quebrava o pau. Olha, o período de 88 a 97, 98 foi uma quebração de pau na rua, certo? E eu peguei isso assim da minha fase dos 11, puta mano, acho que foi até uns 25 anos. Era treinar, sair na mão, aprimorar, sair na mão, fazer artes marciais quietinho. Antes era tudo sigiloso, o cara treinava boxe, ninguém sabia, o cara treinava karatê, ninguém sabia. E se sabia era pior, porque aí já traía mais treta. Era a geração da guerra da mão. Não é diferente hoje que é da guerra da bala. Mas aí também pegou um tempo, a gente também pegou um tempo da guerra da bala ali. De 98 a... Não, antes tinha também, mas bem menos. Mas mais intensamente de 98 para 2004 foi foda. Todo mundo andando, né, ilegalmente trepado, né? E quem andava pá, ninguém mexia, né? Ou achavam que, né, que tava, ninguém mexia. Mas é isso, eu contei mais um pouco das coisas, né, vivenciais da minha geração aí. E aqui é Barra Funda de baixo. Você viu que aportei bastante, que ali no final tem um areião, que a gente chama, né? Que é o campo de futebol de areia. Hoje já tem grama, já está mais organizado. O classe A da Barra Funda deu um trato, né? E é isso, tem essa parte da história aí das muitas tretas, das guerras, né, que houveram bastante por aqui. Agora eu vou responder umas perguntas para fechar o vídeo, que são feitas aí via Messenger do Instagram, Facebook e assim. Aqui sempre teve essa cultura de oficina, de marcenaria, né? E de, enfim, todo tipo de oficina aí. Isso aqui é coisa bem barrafundiana mesmo. Mas não quer dizer que hoje essas oficinas sejam as oficinas originais daquela época. Muita gente aporta a reutilizar os lugares porque fica ali o costume de pessoas de procurar boas oficinas na Barra Funda, né? Então tem muito isso.
Aí, aqui é a Rua do Bosque, que já era uma rua bem erma, não tinha muita cultura de nada. Mas ela dá lá no final na Marquês de São Vicente, então a gente usava muito para ir para Marquês de São Vicente. Tal. Esses eram lugares bem ermos, que não tinha movimentação assim. Na minha época era bem, nossa, era perigosíssimo vir pra cá, desse lado. E a gente vinha, mas com outros intuitos, né? Muitos outros intuitos. Tinha até uma história que os vagões, a gente frequentava a linha do trem. Eu, Zé Lando. Pra que a gente frequentava a linha do trem? O Expresso de Prata, que era um trem que ia pra Santos, ficou estacionado aqui na Barra Funda uns 10, 15 anos. Uns vagões, algumas composições. E era muito lindo, porque ele era todo cromado por fora. Os vidros, eles já eram vidros que por fora você via, por fora não espelhado. E dentro, os bancos eram de couro, com mesas, com camas de couro vermelho. E a gente, nossas primeiras transas da fase adolescente era pegar, olha só que aventura. E as garotas adoravam, porque era algo bem revolucionário, bem virado. A gente pegava e ia pra lá, levar elas pra namorar. E é outra história bem legal, isso aí, muito legal. Isso aí eu vou incluir todo esse lance. Por que fazer os vídeos? Por que responder as perguntas? Por que mostrar as curiosidades? Porque, se eu for embora e alguém quiser fazer um filme, que nem fizeram do Chorão aí, tal, ou se eu mesmo fizesse de ir, eu já relatei tudo. Isso aqui já é um breve relato, que é breve, porque eu não estou contando todos os detalhes. Isso eu posso pôr no filme, isso eu posso. Os detalhes, tem detalhes maravilhosos que eu não estou falando aqui, que é da minha vida, porque minha vida foi muito especial. Assim, só para colocar pontos especiais, tipo o Márcio Tanabe, que era uma pessoa que fazia campeonatos de skate da Nescau, e eu não conhecia. Eu detestava, porque quando eu era amador eu ia nesse negócio, a gente tomava todinho e tinha uma diarreia. As épocas de campeonatos amadores de Piriri. Foi ali que eu também comecei a... Já não gostava de campeonato, comecei a gostar menos e comecei a desistir de correr campeonato. Só que quando eu conheci o Márcio Tanabe, cara, ele foi um cara que mais me ajudou no skate. Ele foi, me colocou na Dharma, me indicou pra Dharma. Eu trabalhei dentro da revista Tribo, quando ele contraiu a sociedade com o Girão na revista Tribo. Eu trabalhei gerenciando a pista que ele tinha embaixo da ponte lá na... O cara falando que roubaram 3 celulares aqui, os caras de bicicleta. Mas isso é comum. E, enfim. E assim, aqui a rua já tá bem melhorada. Isso aqui era muito feio, cara. Ó, sendo o Centro Cultural de Candomblé. Muito importante mostrar isso, porque a igreja evangélica tem milhares, né? Enfim. Aí o que aconteceu, cara? A gente se conheceu, eu trabalhei na Tribo, depois eu fui gerenciar uma pista que ele tinha embaixo do viaduto ali na Sumaré. Fiquei um tempo lá, isso fortaleceu pra caralho a minha melhor fase de skate. Eu tava andando de skate bem, né, dito pelos outros. Eu nunca tive essa vaidade do que é bem, do que é bom, do que não é bom, do que é ruim, sabe? Eu simplesmente andava de skate pra mim me divertir. E, né, falando dessa história de skate, o Márcio Tanabe se mostrou pra mim, pra meu convívio, uma pessoa totalmente benéfica na minha vida. Sou grato a ele. Um abraço pro Márcio Tanabe, certo? Gosto da pista nova dele que tem aí no Bom Retiro. Vão na pista, tá chovendo esses dias, vai lá, é bem legal, tá?
faz muitos anos que eu não o vejo. A minha relação com ele sempre foi positiva, sempre foi legal, sempre foi boa. E assim, aí teve a época dos campeonatos da Nescau que ele fez. E depois disso, tem muita gente que também não sabe que eu fui garoto Nescau. Eu comemorei os 70 anos de Nescau na sede da Nestlé, lá na Berrine. Teve pessoas que foram, Cezinha Surf acho que foi o Marcelo da Compacta que montou a rampa, né? Dali eu saí namorei um tempo com uma dançarina do Faustão. Eu tive também uma época que o auge assim, que tinha umas namoradas que era sempre famosinha também. Então aí teve a dançarina do Faustão, que eu conheci nesse negócio da Nescau, né? Aí fui garoto Nescau, do skate, né? No skate. E então, teve esse pedaço da história. Não vou entregar a história inteira, mas o Márcio Tanabe foi uma pessoa importante no desenvolvimento do skate. Vocês que estão aí hoje nem sabem, muitos nem sabem quem é, nem ouviu falar. Assim como o Indião, dos skatistas da Zona Norte, eu acho o Indião, o Mikima também os skatistas mais importantes da Zona Norte, né? Porque hoje em dia só conhece Sérgio Yupi, sabe? Que é uma pessoa que já não tá mais aqui, já não faz mais parte da Zona Norte, ao meu ver, radicado em Floripa, certo? E, enfim, a gente tem que ver as pessoas também, não só pelo que fazem em cima do skate, mas o caráter das pessoas, né? O Indião sempre me tratou muito bem, sempre foi um cara de muita amorosidade, caráter, sempre se deu muito bem. E assim, tá, os caras da Zona Norte, fora o Cezinha Surf, né? Os caras que tem um espírito de Zona Norte. O resto, mano, me desculpa aí, sabe? Vou falar assim na lata, difícil eu falar assim, mas um bando de cuzão, velho. Sacou? São cuzão sim, e a vida já provou, faz 50 anos aí e tal, que estão aí. Emergem das sombras, voltam para as sombras, né? Então quem fica emergindo e voltando, regredindo das sombras é porque é sombra pura. Desculpa aí, não tem luz muito, não tem luz nenhuma, ou se tivesse aptidão para ter alguma, perdeu em algum lugar, certo? E é isso, por hoje essa é a história. Não gosto de vai ter esse comentário de julgamento como esse que eu fiz, mas tem coisas que não dá pra escapar na visão. Olha o que os caras fizeram, até um mural tradicional que eu fiz, tá muito legal, que eu gostava. Uma galera falando, não tá ali, ó. Vários meus amigos. E os caras fizeram um bagulho que eu não sei qual que é, a restauração da ponte, eu acho. Mas fazer o que, né? É isso, por hoje termina por aqui esse vídeo. Espero que vocês gostem, compartilhem, sigam, se inscrevam, né? Fazer que nem os youtubers, tá? E tô gostando de ver que são poucas visualizações, mas são visualizações de qualidade, de gente que me conhece, que tem meu e-mail. E também sei, você que tá aí do outro lado, né, os stalkeadores, no caso elas, as stalkeadoras, nós sabemos quem vocês são, vocês estão tudo fodidos. Porque eu já falei, tem gente séria monitorando as minhas redes, eu não faço nada de errado, quem tá fazendo de errado é vocês e continuar me perseguir, tá? E azar de vocês já stalkearam, já prejudicaram diversas vezes, já manipularam, já fizeram armações, vocês já deviam ter parado faz tempo, saca? E eu falo vocês porque tem uma em específico que todo mundo sabe quem é, que ela acha que ninguém sabe, né? Que ainda é possível se ocultar, mas já todo mundo sabe que é, já tá bem queimada e continua, mano, perdendo tempo. E também os haters aí, os odiadores aí, né? Que acham que ninguém sabe quem é, mas tá todo mundo sabendo também. Eles falam mal, os meus propagandistas de mim.
Fale mal, fale bem, mas fale de mim. Lembra do Chorão? Então. Continua fazendo propaganda aí e perdendo seu tempo da sua vida assistindo a minha acontecer. Certo? É isso. E hoje é um passeio que eu estou fazendo e tem uma busca que eu estou fazendo também. Certo? Daqui a pouco a gente volta com mais histórias, mais novidades. Curta, compartilhe, siga, assinar o sininho e hype aí se quiser.